João capítulo 17. Se você puder ir comigo lá no verso de número 22 ao 24, nós estamos na oração sacerdotal, a oração que Jesus faz. Assim, é uma oração fascinante, ela é muito linda. Mas eu quero pegar 4 versículos, em especial o verso 22, mas a gente vai falar um pouco dessa oração sacerdotal. Se você pudesse colocar de pé, verso 22. Olha que coisa fascinante que Jesus vai dizer. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Verso 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado, e eles, amado a eles como tens amado a mim. Verso 24, podemos ler todo mundo bem alto? Pai, aqueles mas antes da fundação do mundo. Feche os olhos, Senhor, nós te damos graça pela leitura que fizemos, que o Senhor possa falar aos nossos corações, o Senhor nos encha do seu Espírito, o Senhor transborde esse ambiente por meio da tua canção entoada aqui, por meio da palavra que o Senhor vai falar aos nossos corações, e que possamos ter uma manhã de um encontro glorioso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você está, querido, o tema do sermão hoje é céu aberto, e vamos falar sobre a transmissão da glória de Deus. É interessante porque, como dito, nós estamos diante da oração sacerdotal. Alguns estudiosos dizem que quando Jesus fez essa oração, ele estava com seus discípulos no cenáculo. Outros defendem que ele fez essa oração no jardim do Éden, não, Getsemane. E independente das muitas pensamentos dos estudiosos, o fato é que nós estamos diante de uma das orações mais magníficas que tem. Não somente a oração do Pai Nosso, mas aqui nós estamos vendo Jesus falando com o Pai nos momentos que antecedem a crucificação. Então nós estamos vendo aqui Jesus expondo o seu coração numa totalidade que nos fala muito sobre quem Ele é. E quando a gente se depara com essa oração, nós precisamos entender algumas coisas. Para eu ir para o ponto crucial, que é o final da oração dele, ao 22 ao 24, como nós lemos, deixa eu só pegar alguns pontos importantes. Dessa oração sacerdotal se divide em 4 partes. A primeira parte, Jesus está orando por ele, para que o Pai o receba. No verso de número 5, se você puder deixar aí, João capítulo 17, verso 5, ele diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes de que o mundo existisse. Jesus está orando por ele. Só que aprenda uma coisa muito importante. Quando Jesus ele ora por ele, ele está orando por nós ao mesmo tempo. E o maior princípio que nós temos que aprender é que quando você ora por você, você está orando pela sua casa. Quando você ora por você, você está orando pela sua família. Imaginem um homem que é grosso quando ele ora pedindo, Senhor, muda o meu ser, muda o meu interior, muda a minha vida, muda, Senhor, em nome de Jesus, a minha existência. O que acontece quando ele faz isso? Ele está orando pela casa, porque a esposa vai ter um marido mais manso. Os filhos vão ter um pai mais amoroso. Quando Jesus ora por ele está orando por nós. Então, a gente sempre tem na nossa lista de oração pessoas. Quantos tem muitas pessoas na sua lista de oração? Mas será que nessa lista de oração você também está lá? Ore por você. É muito importante. Porque quando você ora por você, você ora para a sua casa, para a sua família, para quem está ao seu entorno. A segundo momento, Jesus ele vai dizer no verso de número 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. E guardaram a tua palavra. O segundo momento da oração, Jesus ele glorifica o nome do Pai. É interessante, e aí eu acho que vocês já sabem muito bem disso, que o nome de alguém refere-se à sua natureza. O nome está ligado à natureza. Jacó. Jacó ele era dado a intrigas. Logo, o seu nome no hebraico significa pegar pelo calcanhar, que tem simbolismo como fazer tropeçar, enganar. E qual era a natureza de Jacó? Ele era um cara que a gente já falou várias vezes, era no começo um 7-1, enganou o pai, enganou o irmão, e tentando, se possível,
quem estiver na frente, até que ele tenha um encontro com Deus. Então Jacó tem esse sentido. Isaac quer dizer riso. A Bíblia nos conta isso em Gênesis capítulo 21. E que por que riso? Simples, porque ele trouxe alegria para o seu pai Abraão, para sua mãe Sara. E Jesus? Simples, Jesus significa Salvador. Agora, o que Jesus está dizendo é, ao orar, ele diz, manifestei o teu nome. Significa, eu revelei a tua natureza. João capítulo 1, verso 18 diz, ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Então, quando Jesus diz, eu manifestei o seu nome, é o que? Eu mostrei para as pessoas quem o Senhor é, porque, ouça isso, o termo manifestar no grego significa desdobrar, conduzir, mostrar o caminho. Então Jesus mostrou para as pessoas, para os discípulos, quem o Pai é, quem Deus é. Só que não ache que ele mostrou assim de imediato. É no processo, é no caminho. Até porque, irmãos, a gente não tem como assimilar quem Deus é em segundos. Jesus vai dizer para os discípulos, no capítulo de João, capítulo 16, verso 12, ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Vocês que têm os seus filhinhos pequenos, ou já o tiveram, há coisas que a gente ainda não pode contar, sim ou não? E às vezes ele faz algumas perguntas e a gente fica meio preocupado. Será que é a hora de dizer? Será que é o momento certo de dizer? Como que eu vou dizer? E às vezes a gente fala ou dá uma resposta meio... como é que eu posso falar? Sei lá, a gente cria alguma resposta para que a gente consiga enganar um pouco ali, e daqui a pouco ele possa sentir esse desejo de novo de saber o que é, e a gente poder então explicá-lo. A gente inventa alguma coisa, conta uma historinha. Quantos de vocês ouviram a historinha da cegonha aqui? A gente cria uma história porque a gente não acha que a pessoa está na idade de aprender ainda. Você acha que Deus olha para a gente e às vezes Ele olha para nós e nós estamos pedindo, Pai, eu quero saber o porquê disso. E o Pai olha para você e diz, você ainda não tem a capacidade e maturidade para assimilar isso. É o diálogo de Jó com Deus. Jó, onde você estava quando eu criei as coisas? Como que você... Da onde você está tirando isso? E tem coisas que a gente não tem capacidade de assimilar. Por isso, quando Jesus diz, eu revelei o Senhor para eles, eu manifestei o teu nome para eles, eu revelei quem o Senhor é a ele, foi algo em que ele fez com caminhar. Tem coisas que são assimiladas com o tempo. Os discípulos, e muitos deles, só tiveram entendimento quem era Jesus. Possamos lembrar aqui, caminho de Emaús, eles estão conversando com Jesus, mas eles não têm entendimento quem é Jesus. Quando que eles descobrem que é Ele? No momento do partir do pão. Às vezes, nós não vamos entender quem é Deus no todo, mas cada dia que nós buscarmos, mais entenderemos quem Ele é. Por isso que a devocional é primordial. Vida com Deus é primordial, porque cada dia mais você vai conhecendo quem Deus é. Quem já leu o livro de Neemias aqui? Você sabe que eu já tinha lido o livro de Neemias há muito tempo atrás. E a verdade é que eu estou recentemente lendo ele, que faz parte da minha devocional, e eu nunca me deparei com as palavras iniciais de Neemias diante do Pai. Quando ele vai dizer, Senhor, eu sei que eu não deveria orar, porque eu sou um pecador. Quem sou eu para pedir para o Senhor reconstruir alguma coisa? Para o Senhor se atentar ao que está acontecendo? E quando eu me deparei com essa oração, me lembrei de tantos outros homens que se reconhecem como pecadores, homens que estão tentando melhorar e eles se colocam diante do Senhor, clamando a Deus, e Deus responde eles. Deus, Ele vai nos fazendo conhecê-lo, Ele se apresenta a nós no caminhar da nossa vida. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Então não se irrite se Deus ainda não te explicou algumas coisas da vida. Provavelmente é porque você ainda não tem a capacidade e maturidade de entender algumas coisas. E aí cabe a nós a humildade, né? Ah não, pastor, eu tenho um ano de vida, deixei que me explicar. Vai falar isso para Jó, que Jó até hoje ele não entendeu o que aconteceu. Se foi Satanás, ele nem sabe, ele só viveu aquilo tudo, mas ele não sabe que Satanás estava no meio da história. Mas o ponto não é esse. O terceiro motivo, a terceira parte da oração de Jesus, ele vai dizer, dei-lhes, verso 14, dei-lhes a tua palavra.
Jesus entregou as divinas palavras do Senhor, e para um povo judeu, a palavra, assim para nós também, é crucial demais. Porque quem tem a palavra consegue vencer o mundo em Cristo Jesus. A palavra nos dá o caminho, a direção, tem princípios de vida, financeiro, casamento, filhos, educação, tem tudo aquilo que Deus ensinou aos seus. E a quarta e última coisa, Jesus vai falar sobre unidade. A sua preocupação é sobre a unidade. Se você for comigo, verso 22, João capítulo 17, o tema é unidade. A sua preocupação é que o povo viva em harmonia, como o Pai e o Filho são um. E qual a base para a verdadeira unidade do povo cristão? Simples: a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e a glória de Jesus. Esse é o princípio básico, os três princípios básicos para a unidade dentro da igreja. E Ele já nos deu a glória dEle de forma maravilhosa. Aquilo que Ele prometeu, nós experimentamos, porque os céus já estão abertos e a glória do Senhor já é manifesta sobre a nossa vida. E João, o discípulo mais próximo de Jesus, registrou essa oração, quando Jesus vai dizer no verso 22, e eu deles a glória que a mim me deste. O tema de hoje é céus abertos, a encontros gloriosos, encontros com a glória de Deus. E o que João está dizendo é que quando Jesus faz essa oração sacerdotal, essa frase ela marca nós. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Aquilo que o Pai deu para Jesus, Ele deu para nós. E o que o Pai deu para Jesus? E qual foi o resultado disso? É só a gente olhar para a Bíblia, os Evangelhos, quantos milagres, libertações aconteceram, quantas curas aconteceram, quantas coisas fascinantes aconteceram quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos. Mas a verdade é que eu e você somos resultado da glória de Deus em Cristo. E resultado da glória de Cristo nos apóstolos, e resultado da glória de Deus na vida dos nossos pais, daqueles que evangelizaram a gente. Nós somos resultados da glória do céu sobre a nossa vida. E por isso, eu quero mostrar três coisas, três revelações que a palavra de Jesus expressa a nós sobre encontros gloriosos. Por isso que, mais uma vez, como dito há 2 domingos atrás, quantos aqui são profetas de boas novas na glória a Deus? Então eu quero convidar vocês a nós profetizarmos isso na nossa vida, profetizarmos nas pessoas ao nosso redor, que as pessoas possam ter encontros gloriosos com o Senhor. Porque encontros gloriosos mudam não somente a sua vida, mas tudo que está ao nosso redor. Isso é muito importante. Primeira coisa que eu preciso que vocês compreendam quando João descreve a oração tão bela, sacerdotal de Jesus, é que quando os céus estão abertos, porque tudo se inicia com os céus abertos. Tudo começa com os céus abertos. Mateus capítulo 4, quando Jesus ele é batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram e desceu sobre o céu a pomba, o Espírito Santo. Tudo começa com os céus abertos. Isso é muito importante. E olha que coisa fascinante, quando os céus estão abertos, a glória de Deus também se manifesta. Quando Jesus declarou na oração sacerdotal que Ele transmitiu a glória divina, veja, João 17, verso 22, e eu recebi a glória do Pai e eu transmiti para os discípulos. E aí, quando Ele faz isso, Ele muda o ambiente, Ele muda a realidade, céus na terra. Quando a terra vivia debaixo de um poderio romano, Jesus chega, céus se abrem, Deus desce, a glória de Deus desce sobre Jesus. Ele consegue mudar tudo, toda a realidade, toda a história foi mudada por causa disso. Ele muda pessoas, ele muda realidades. Eu acho que podemos dar 2 exemplos que eu acho fascinante, mas o tempo nos é curto, eu vou dar somente um. O exemplo do profeta Ezequiel, gente, é fascinante a maneira como ele descreve a sua experiência. Ezequiel capítulo 1, verso 1, olha que coisa incrível, olha o que ele diz. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, ele vai dizer o quê? Se abriram os céus e eu tive a visão de Deus. Ele estava com os cativos. E ele olhou para o céu. Ele viu o céu se abrindo, ele teve uma visão de Deus. Verso 4, olha que coisa fascinante que ele vai dizer. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo revoltando-se nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa,
como de cor de âmbar, e aí é interessante que cor de âmbar é laranja amarelado, que saía do meio do fogo. E lá no verso de número 28, ele ainda vai dizer como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. E este era o aspecto de semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, o que aconteceu? E ouvi a voz. Esse encontro fez ter visões incríveis e também profetizar para o povo. Depois que ele tem aquela visão dos céus abertos, Antônio, ele tem um encontro com Deus, ele começa a profetizar contra a idolatria. O encontro glorioso que ele teve, Valéria, com Deus, mudou tanto o seu interior, como as coisas ao seu redor. Ele mudou toda uma percepção de um povo que estava coberto de idolatria. Mas nem todo mundo consegue ter encontros gloriosos, porque o coração tem que estar aberto. E a mente tem que estar preparada para aquilo que o Senhor revela para nós. E o resultado disso é que Ezequiel foi perseguido e foi morto, porque ele teve uma visão dos céus. Deus tocou ao coração dele e ele passou a mudar toda a realidade ao seu redor. Eu acho que dá tempo. Davi é um outro exemplo. Davi, para mim, é fascinante quando ele conta isso de uma forma tão esplêndida. Segundo Samuel, a Bíblia conta que Davi vai escrever algo que mexe com a cabeça. Segundo Samuel capítulo 22, ele, no verso 9 ao 10, ele vai dizer algo fascinante. Você pode ler bem alto? Subiu verso 10. Ele teve uma percepção de Deus. Ele teve uma visão com o Senhor. Os céus abaixaram. Ele viu algo assim, esplêndido. E se vocês observarem, a maioria deles vão mencionar que os céus se abriram, que a nuvem desceu. A percepção de Deus, de algo da natureza, foi algo tão incrível que parece que você... E aí ele escreve sobre isso de uma forma tão linda, no verso 1 ao 3 de 2 Samuel, capítulo 22, e falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Encontros gloriosos nos dão a sensação e a percepção de que Deus é a nossa maior proteção. Eu não procuro encontros gloriosos somente porque eu quero ver algo sobrenatural, mas é porque eu sei que nele eu me sinto seguro. Por isso que nós precisamos de encontros gloriosos. E uma coisa é certa, irmão, quando os encontros acontecem, quando nós temos esse impacto, todo o poder satânico vai embora, todas as enfermidades vão embora, todo o poder do pecado vai embora, é quebrado, é despedaçado, e nós passamos a nos sentir totalmente transformados. Eu oro por encontros gloriosos diariamente, segunda-feira eu oro 2 vezes mais. Eu tenho certeza que você pode ser profeta de boas novas e declarar para a pessoa ao seu lado, em nome de Jesus, que você tem encontros gloriosos. Você pode fazer isso? Você consegue dizer para a pessoa ao seu lado, em nome de Jesus, que você tem encontros gloriosos. Amém? Eu creio nisso. Os céus estão abertos sobre nós. Isso é muito importante. Como dito, essa glória é fascinante porque todos eles comentam que eles tiveram uma experiência de que a nuvem veio sobre eles. Nós vamos ver o exemplo de Ezequiel, nós podemos ver o exemplo de Salomão, dessa forte nuvem vindo sobre ele, Moisés também. Podemos ver no Novo Testamento, Tiago, Pedro e João, no Monte da Transfiguração, quando uma nuvem vem e fala para com os discípulos, todos eles tiveram encontros gloriosos. E eu creio que teremos encontros gloriosos porque os céus já estão abertos sobre nós. Eu creio nisso. E quanto maior a glória transmitida nessas experiências, maior será a unção, maior será o feito de Deus, as coisas passam a ser tangíveis, aquilo que a gente lê passa a ser uma realidade. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro sobre as nossas vidas céus abertos e encontros maravilhosos com o Senhor. Amém? Agora,
Quando Jesus vai dizer em João capítulo 17, verso 22, que ele recebeu do Pai a glória de Deus, ele também transmitiu essa glória. Então, a glória que ele transmitiu aos discípulos, que ele deu aos discípulos, primeiro trouxe encontros gloriosos, experiências fascinantes. E aí, quando a gente fala de encontro glorioso, não precisa ser naturalmente, pastor, eu vi uma nuvem descer, pastor, o céu tremia, o chão tremia. Talvez possamos falar também de encontros gloriosos, como o de Mateus, que era um cobrador de impostos, em que ele estava ali cobrando impostos. Jesus aparece, olha para ele e só dá uma palavra: vem, me segue. E ele se sentiu totalmente quebrantado, porque ao olhar da época, ele é conhecido como traidor. O olhar negativo que se tinha para Zaqueu é o mesmo que se tinha para Mateus. O ofício era o mesmo. Mas quando Jesus o chamou, ele teve algo tão forte no seu coração, que aquele encontro foi glorioso para ele. Ele se sentiu tão comovido, mas tão cheio da misericórdia, Jorge, tão cheio da bondade de Deus, que ele abriu mão de tudo e começou a seguir Jesus. Podemos ver diversos momentos na Bíblia de encontros gloriosos. Mas esses encontros gloriosos também trouxeram uma mudança na atmosfera, mudou a realidade deles. Talvez, eu imagino os homens, os discípulos, lembrando da história de Moisés que abriu o mar, lembrando histórias grandiosas, fascinantes, mas na mente deles eles nunca pensaram que eles poderiam viver algo assim. E se a gente começar a olhar na Bíblia, o livro de João, o Evangelho de João, conta tantos milagres fascinantes, e ele começa dizendo no capítulo 2, verso 11 de João, algo importante: todos os sinais miraculosos de Jesus, todos eles. E o exemplo ao qual ele menciona no Caná da Galileia, no casamento, o primeiro milagre que Jesus realizou, ele diz que esse milagre revelou assim a sua glória, e os seus discípulos passaram a crer nele. Às vezes a gente ora muito pela conversão dos nossos, a gente clama muito por isso, mas se você começar a clamar para que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida, é bem provável que eles precisam de um encontro poderoso com Deus. Não estou dizendo que a sua oração não é suficiente, mas tem gente que tem que ser um impacto grande. Você conhece alguém na sua casa que é como Tomé? Que precisa ver para crer? Então, Senhor, a minha oração é que o Senhor me gere encontros gloriosos, que o seu poder se manifeste para que ele se converta, para que ela se converta, para que ele tenha um encontro poderoso com Deus. Lázaro, morto há 4 dias. Jesus chega para Marta, olha para Marta e vai dizer: não te falei que se creres verás a glória de Deus? E a Bíblia diz que depois que ele diz isso, ele olha para o alto, olha para o céu, fala com o Pai, e aí ele ressuscita Lázaro. Os céus estão abertos. Nós precisamos manifestar a glória de Deus. E Deus quer usar você para manifestar essa glória. Porque assim como a glória foi para com o Filho, do Filho foi para com os discípulos, e dos discípulos chegaram a nós precisamos manifestar a glória de Deus. E permita mostrar talvez vários sinais que João relata dessa manifestação. O primeiro, como já disse, do casamento, o milagre, como já dissemos, que desafia as leis da química, da água para o vinho. Podemos lembrar do milagre que desafia a lei do espaço e tempo, quando Jesus está com aquele grande soldado, e ali ele cura aquela criança num espaço longe. Jesus está aqui, a mulher foi curada lá longe. Jesus, ele desafia as leis do espaço-tempo. E a gente já entende isso, porque quando a gente ora aqui por alguém, a pessoa recebe lá. Quando já experimentaram isso? Isso para nós é algo comum, graças a Deus. Isso não é nenhum mistério. Mas podemos lembrar dos milagres que desafiam as leis da biologia. O paralítico, há 38 anos paralítico. Jesus chega lá, ele ultrapassa qualquer possibilidade que a medicina poderia explicar, não tem como explicar, até hoje não se explica, mas Jesus chega lá e ele faz coisas sobrenaturais. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi recentemente, quando eu tive, eu esqueci o nome do lugar, no evento da Global Kingdom, que eles contam para nós, a Global Awakening, que eles contaram que uma moça, uma mulher usadíssima por Deus, Catarina Ronaola, eu não lembro,
Nola, obrigado. E aí ela conta que ela esteve na África e não lembro qual país do continente africano, mas ela esteve lá e no momento ela começando a pregar e Deus veio e começou a ter milagre aqui, aconteceu isso. E apareceu uma mulher que tinha um pé era maior do que o outro, então ela tinha uma enfermidade em que um lado era maior do que o outro, então ela andava mancando. E ela começou a orar para aquela mulher e de uma forma assim, sobrenatural, o pé da mulher voltou a mesma. Aí a gente ouve assim, meu Deus, eu só preciso ver para quê, eu não acredito nisso. E ela mostra o vídeo. E aí você olha aquilo e você fica assim, meu Deus, ainda acontece. Milagres, porque alguém decidiu, eu preciso manifestar a glória de Deus. Isso é possível. Eu sei que às vezes a gente ouve isso, a gente fica meio assim, não sei, né, mas, irmãos, Deus quer usar você para manifestar a glória dele. Não tem mistério, só basta você querer. O resto, quem faz essas doideiras é Deus. O que cabe a mim, o que cabe a você é unicamente dizer, Senhor, eu sou um canal da sua bênção, usa-me como um vaso de bênção, eu quero fluir o seu agir, age sobre minha vida. Nós não somos represas que pedimos o agir de Deus, pelo contrário, nós não podemos ser represa que impede o fluir do rio de Deus, nós temos que deixar ir como canal de bênção do Senhor, amém? Podemos lembrar do outro milagre fascinante, que é o da matemática, das multiplicações dos peixes e dos pães, o milagre da física, que eu acho que esse é um dos que mais desafia as leis da física, quando Jesus anda sobre as águas, uma coisa assim, fora do comum. O milagre da genética, que Jesus curou um cego de nascença. E aquele milagre que eu acho um dos mais loucos da Bíblia, que Jesus ressuscita o homem depois de 4 dias morto. 4 dias. Quando a glória de Deus vem, irmãos, eu me lembro da oração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós teu reino e seja feita assim, Senhor, que a sua vontade venha sobre nós, que os céus venham sobre nós. Os céus estão abertos para a manifestação da glória de Deus, para que na terra a gente possa fazer com que Ele alcance o máximo de pessoas possíveis. Que a vontade dos céus sejam feitas aqui na terra. Que o Senhor manifeste a glória, mas Ele quer. Você está disposto a ser usado? Declarar céus abertos, irmãos, é crer que nós teremos encontros gloriosos e a manifestação dos milagres, das libertações, das curas do Senhor sobre a vida de muitas pessoas. Por isso que eu declaro mais uma vez sobre a sua vida, céus abertos. Céus abertos é tanta coisa. A gente tem falado desde o começo, né? Descida do Espírito Santo, encontros com poder. A Simone pregou semana passada sobre isso. Céus abertos é algo assim fascinante. Então, quando declaramos céus abertos sobre a vida de alguém, nós estamos falando da vontade de Deus sobre a tua vida na terra. Agora, a Bíblia vai falar para nós que em João capítulo 17, Jesus vai dizer o segredo para que nós possamos ter esses encontros gloriosos que vão mudar as coisas ao nosso redor. Lá no verso 22, ele vai dizer o seguinte: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Mais à frente ele diz: Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Veja, o Senhor me deu uma glória, eu dei a Ele, e Pai, aonde eles estiverem, que eles possam estar comigo, e que eu possa estar com eles. Como que eu tenho um encontro glorioso e a manifestação da glória de Deus? O segredo é a presença de Jesus. A presença é a coisa mais primordial. O desejo de Jesus é que a gente cultive uma intimidade com Ele diária. Irmãos, eu já não me importo mais se alguém disser para mim: olha, cuidado, porque a vida é engraçada, né? Há muito tempo atrás eu tinha dificuldade com ler a Bíblia todo dia. Há muito tempo. Eu tinha muita dificuldade de ter uma vida devocional. E aí, com o tempo, eu fui passando a ter vida devocional para entender, conhecer e descobrir quem era Jesus. O meu intuito não era ter intimidade, era conhecer. Então, eu comecei a fazer leitura bíblica para estudo.
e não para uma intimidade. E muitas coisas foram trazendo clareza à minha mente, mas mesmo assim meu coração não pegava fogo ainda e não tinha fome de estar ali naquela manhã. Mas ali sim fazia religiosamente para conhecer a Deus. E o tempo foi passando e esse desejo foi mudando, quando eu comecei a ver que tinha coisas que precisavam acontecer. Você vai lendo a Bíblia e você vai percebendo, Deus, por que isso não acontece hoje? Por que não está acontecendo? E Deus vai falar assim, mas o problema não é que não acontece, é que teu coração não está em mim. Teu coração quer desvendar as coisas da vida, ao invés de estar deleitado em mim. Eu comecei então a buscar intimidade com o Senhor, e comecei a buscar, e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que, eu não estou dizendo, gente, que isso veio de um dia para o outro, não, eu estou falando de uma construção. Caminhar com Deus é uma construção que às vezes para uns demoram 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, mas uma vez que você entra no caminho certo, você não consegue ficar sem. Essa é a melhor coisa do mundo. E depois de um tempo, nessa caminhada com Deus, eu vi um sermão que me perturbou muito, e o pastor dizendo, olha, você que lê a Bíblia todo dia, você que, cuidado, senão você vai virar religioso. Eu falei, meu Deus, e aí veio com um peso no meu ombro, porque eu falo, eu leio todo dia, eu oro todo dia, onde isso é religioso? É claro que há dias que Deus se manifesta de forma nítida, tem dias que eu não senti nada, não aconteceu nada. Tem dias que foi uma palavra simbólica e ali que mexeu no meu coração, eu tive entendimento. Tem dias que eu estou lendo e não estou entendendo nada. Quantas vezes você já leu a Bíblia e no final você fala, caramba, o que eu li agora? Né? Você leu, começou no verso 1, 2, já está no 37 e nem sabe como você parou lá. Mas você está lá. E eu que tenho TDAH, irmãos, misericórdia. Ontem mesmo, estava lendo o texto bíblico, estava lendo, e no final, já estava no final do versículo, falei, meu Deus, eu falei, minha cabeça estava em outro lugar e eu não entendi nada. E quando ele falou aquela frase do pastor, aquilo me deixou muito incomodado. Eu falei, Senhor, será que eu estou fazendo errado? O que eu tenho que fazer então? O que eu estou fazendo de errado? E o Espírito Santo veio como alento, porque uma coisa que a gente precisa entender é que a presença do Senhor é o nosso maior prazer. Então, por mais que eu tenha lido aquele texto naquele dia e não tenha entendido nada, porque é uma coisa comum, isso não vai mudar, o tempo vai passando. Por isso que a minha Bíblia tem uma leitura muito mais simples. Porque se eu já tenho TDAH, lendo uma Bíblia, aquela bem antiga, rebuscada, meu amigo, aí eu me perco assim, sem comentários, né? Mas a verdade é que eu começo a entender que todo dia eu sei que o Pai está me vendo ali. Sabe aquele filho que você dá uma obrigação? Filho, a sua obrigação é arrumar a cama. Tem dias que ele vai fazer com muita má vontade. Mas para o pai, o que ele está vendo? Ele tem orgulho. Ele entendeu a minha ordem. Ele quer me agradar. Talvez o filho está fazendo se mordendo. Mas o pai está vendo de outra maneira. Às vezes a gente está fazendo numa luta, está se carregando, está sendo empurrado pela consciência, mas o Pai está vendo, Ele continua me buscando. Então a minha interpretação é uma, mas para o Pai é outra. É igual uma vez eu aprendi algo que mexeu muito comigo. Quantos aqui já oraram de noite para orar? Levantaram de noite para orar? Quantos aqui também dormiram quando fizeram isso? Levanta o pé, levanta a mão, né? Todos nós. E uma vez eu ouvi uma irmã dizendo, olha, isso é um absurdo, porque você está orando de noite, tem que se manter firme, você não pode fazer isso, você não pode dormir, é um desrespeito com Deus. Aí você então para de orar deitado, para de orar na cama, aí você até muda o ambiente, você sai da sua cama, vai para um outro quarto, para a sala, para você não dormir, porque na sua consciência, o seu maior peso é, eu não posso dormir, ao invés de deleitar na oração. E quando eu vi aquilo me perturbou muito. Aí eu vi depois um pastor dizendo uma coisa que guardei, eu nunca esqueci. Ele recém tinha tido um filho e ele estava falando que ele estava conversando com o filho no colo. E conversando e o filho dormiu. E aí ele riu, eu falei, caramba, eu estou falando com meu filho, ele dormiu. E ele achou lindo o filho ter dormido no colo dele. E o Espírito Santo falou para ele o seguinte, você acha que eu, como seu pai, eu vou me irritar porque você acordou para falar comigo e pegou no sono? Pelo menos você acordou, né? E aquilo foi um alento para mim. Que pai é que fica irritado porque o filho dormiu? A não ser que seja um pai muito tolo, mas o meu Deus não é tolo. Meu Deus é maravilhoso, Ele é amoroso. Sabe, a Bíblia vai falar para nós que um grande homem de Deus chamado Abacuque, ele vai dizer que
A presença de Deus é o esconderijo da glória dele. Onde eu encontro a glória de Deus? Na presença dele. Abacuque capítulo 3, verso 2, diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Verso 3, o que diz, igreja? Deus veio. Verso 4, olha que coisa linda. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Outras versões do seu poder, outras versões da sua glória. É na presença do Senhor que a gente vai encontrar a glória de Deus. Por isso que a minha oração, mais uma vez, a declaração como profeta de boas novas, é que a gente se deleite na presença do Senhor, porque os céus estão abertos e ali nós podemos ter encontros gloriosos, ver a manifestação da glória de Deus ao seu redor e ali a gente ser preenchido de uma sensação que só o Senhor pode dar a nós. Eu sei que eu encontrarei a glória de Deus no céu. Quantos vão encontrar também? Mas eu sei que eu posso encontrar ela também aqui na terra. Porque se tem algo que Deus faz com muito prazer, é nos dar um pouco daquela sensação que eu vou encontrar lá em cima. Não tem coisa melhor que isso, irmãos. Aquela paz que excede a todo entendimento que a gente sente, é algo que vai transbordar quando nós chegarmos no céu. Isso é fascinante, Deus. Isso é fascinante. Mas eu sei que alguns aqui estão ouvindo o que está sendo ministrado e não há dúvida que o Espírito Santo está tocando alguns, mas talvez alguns também estejam com seus pensamentos ou com a sua mente dizendo para você: olha, isso aí não é para você. Esses encontros gloriosos não é para você. Talvez você estava ouvindo sobre as questões dos milagres e talvez a sua mente esteja dizendo: olha, isso já aconteceu, não vai acontecer de novo. E a coisa mais fascinante é que, se a gente olhar para a Bíblia, o milagre de abrir o Mar Vermelho foi tão grandioso que muitas pessoas falam: Senhor, abre de novo, faça de novo. Eu não sei se você já fez essa oração, mas eu já fiz muitas vezes. No início da fé: Senhor, faz de novo o que você fez lá, faz cair uma bola de fogo. E Deus fala: Fernando, você ainda não entendeu, você não entendeu. Eu não preciso mais fazer, agora é você que vai fazer. Você não pegou isso ainda? Veja, não sou eu que vou fazer, eu dei autoridade para você fazer. É você que vai orar e vai gerar cura através da oração, através da sua vida. Pessoas vão mudar. Para de pedir um milagre grandioso, quando se você abrir a sua boca para alguém, você pode gerar cura e libertação. Mas talvez a sua mente esteja dizendo: pastor, talvez você esteja muito animado. Eu não acho que dá para viver esses momentos gloriosos. Talvez o seu entendimento: olha, Deus já fez tudo isso e Ele não vai fazer de novo. Foi um tempo, foi um momento. Quantas vezes eu acreditava nisso, irmãos? Eu, como pastor, achava que o que eu via lá atrás, irmãos, eu tinha até a minha ignorância, minha estupidez. Eu olhava para alguns irmãos que falavam que dava para viver coisa. Eu falei: irmãos, isso já aconteceu lá atrás, não é uma realidade mais. Que estúpido que eu era. Porque o Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje e é o Deus que fará amanhã para toda a eternidade. Deus não mudou. Deus é poderoso e podemos ter encontros gloriosos. João descreve a experiência de 12 pessoas que tiveram um encontro com Jesus e tiveram suas vidas transformadas depois de um encontro glorioso. André e Pedro, podemos lembrar, eram pescadores. Tiveram encontros gloriosos e olha o que eles se tornaram. Podemos lembrar de Filipe e Natanael, que eram judeus praticantes. Eles eram ali firmes no jejum, firmes em todo o ritual, mas quando eles começam a ter um encontro com Jesus, um encontro glorioso, eles têm uma vida totalmente transformada. Podemos lembrar de Nicodemos, que ele tinha todo o entendimento da lei, mas quando ele via Jesus mostrando a glória de Deus, ele entrava em crise. E ele falava: meu Deus, o que eu faço? Eu me apego às leis? Eu olho para esse homem que quando ele anda as pessoas são curadas. Eu chego na cidade e vocês se viram The Chosen, é incrível essa encenação de que ele vai lá tentar expulsar um demônio e não consegue. Mas Jesus vai lá e ele vê aquela mulher curada, ele entra em crise. Por que ele conseguiu?
Eu sei tudo, eu conheço tudo. E ele é tão humilde, tão simples. Ele não tem vestimenta de sacerdote. O que tem nele que eu não tenho? Eu conheço a Deus. Podemos lembrar da samaritana que tinha uma vida familiar extremamente complicada. Podemos lembrar do oficial que tinha o seu filho doente. Podemos lembrar do paralítico. Depois de 38 anos, ele teve um encontro glorioso com Jesus. A vida dele foi transformada. Podemos lembrar da mulher adúltera. Podemos lembrar do cego de nascença. Podemos lembrar de Maria, que estava enlutada, sem esperança alguma, e ofereceu o vaso de alabastro para Jesus. Podemos lembrar de Tomé, um incrédulo. Podemos lembrar de tantas pessoas comuns como eu e você, que tiveram um encontro com Deus. Tantas pessoas tiveram. Por que a gente não pode ter? Por que a gente não pode ter? Se Jacó fez o que ele fez e veio o céu se abrindo diante deles, por que a gente não pode ter isso? Por que a gente acha que isso é tão distante da gente? Pastor, mas olha para mim, olha para o meu estilo de vida com Deus. Eu não tenho essa prática de devocional diária. Clame pela presença do Senhor e você vai ver que Deus vai te surpreender. Você sabe a coisa mais louca? Jesus chega na sinagoga e os homens, e aí ele chega na sinagoga e dão para ele um rolo da palavra do Senhor e dão para ele o livro de Isaías, e Jesus ali lê o livro de Isaías, o rolo da palavra do Senhor, ele fala sobre o livro de Isaías, e aí as pessoas começam a questionar, mas esse aí eu conheço ele, eu ajudei a trocar a fralda desse menino, eu já vi ele correndo na vizinhança, é um garoto, eu não sei quem ele é. E aí Jesus ouvindo aquilo, Jesus vai falar uma coisa, irmãos, que perturba muito os judeus. Ele olha para eles e fala assim, olha, vocês se lembram quando teve seca no meio do nosso povo? Lembro. Vocês se lembram que o profeta que Deus enviou, ele supriu vocês ou uma mulher de outro povo? Aí eles começam a ficar nervosos. Vocês se lembram quando tinha lepra no meio do nosso povo? Lembro. Quem Deus curou? Vocês ou o soldado Ciro-Fenício, chamado Naamã? Aquilo perturba a mente de muitos. Talvez você nesse momento esteja pensando, eu acho que é improvável viver qualquer uma dessas coisas, mas eu quero dizer em nome de Jesus para você, que quando os céus estão abertos, nós podemos viver encontros gloriosos com o Senhor. Experiências maravilhosas em oração na nossa casa, aqui na igreja, no momento do apelo, no momento da segunda, qualquer momento nós podemos ter encontros maravilhosos, encontros que sejam avassaladores, encontros que sejam talvez de forma um pouco tímida, encontros que você vai tendo entendimento no decorrer da semana. Cada um de nós podemos ter um encontro maravilhoso, porque o Pai ama ter um encontro conosco. O Pai ama encontrar os seus filhos, e eu sei, você sabe que a Bíblia nos conta isso, e nós não precisamos ir muito longe, também podemos ir recentemente. Quantos homens de Deus tiveram encontros fascinantes? Meu Deus, a gente pode olhar exemplos agora de avivamentos que nós vimos e ouvimos, de pessoas que tiveram encontros poderosos. Eu me lembro até hoje de uma menina, e por cá termino, de uma menina, gente, isso aqui, uma menina, ela tinha conhecido Jesus, foi convidada por uma amiga da escola, foi para a igreja, ela teve um encontro com Deus, mas tão poderoso, que ela mudou completamente. E ela estava tão apaixonada por Cristo, e ela sentia um desejo de evangelizar, ela falava para todo mundo da escola. Em um determinado momento, a igreja a qual ela fazia parte foi para um presídio, fazer um ato de evangelismo. E ela sentiu o coração dela queimando por isso. Ouça isso. Ela foi para o evento, foi para o local, foi para o presídio, e infelizmente aconteceu uma rebelião. E nesse processo da rebelião, ouça, os pais não eram crentes. No processo da rebelião, Denise, algumas pessoas foram pegas de refém e mataram a menina. A mãe ficou com muito ódio da igreja. A mãe ficou com muito ódio. A igreja ficou abalada, porque não só a menina morreu, mas outras pessoas que estavam no grupo acabaram sendo mortas. E a história conta que, é verídica, a história conta que passaram-se 4 dias, a mãe daquela menina decide entrar no quarto da filha, porque ela não conseguia entrar.
A gente está falando de traumas, de crise, a gente entende o luto como funciona. E ela não conseguia entrar no quarto. Então, ela entrou no quarto depois de 4 dias. E quando ela se depara, o quarto estava totalmente arrumado. Mas o que assusta ela é que tem uma carta em cima da cama. E a mãe começa a chorar desesperadamente. Ela vai até a carta e a menina escreveu algo que você, assim... Ela fala assim: mãe, pai, eu peço perdão, porque vocês estão passando por esse momento. Mas eu tive um encontro com Deus ontem. Olha isso. Eu tive um encontro com Deus. E Deus falou para mim tudo o que ia acontecer. E mesmo assim, Ele me prometeu algo que eu não podia abrir mão. Peço perdão, eu fiz por amor a Cristo. Amo vocês e eu espero vocês no céu. Foi isso. A mãe chorava, chamou o marido, eles caíram em prantos. Eles foram para a igreja. E naquele dia estava tendo um culto. Quando o casal entrou, todo mundo ficou desesperado. O casal foi andando até o altar. E alguns já começaram a se preparar. Vai que eles matem o pastor, não sei, né? Até tudo. E eles começaram a chorar, eles se ajoelharam no altar. Isso no meio do culto, irmãos. Chorava, chorava. O pastor foi atender, o pastor abraçou elas. E ela testemunhou ali: nós queremos aceitar Jesus porque se a nossa filha sabia o que ia acontecer e mesmo assim fez, tem alguma coisa nesse homem que a gente precisa entender o que é. E ali eles aceitaram Jesus. Encontros poderosos. Eu não estou dizendo que amanhã você vai morrer não, tá, irmão? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que tem algo em Cristo Jesus que faz com que alguém tão jovem abra mão de tudo por Ele. Tem algo em Cristo Jesus que os discípulos abriram mão da vida, do futuro para estar com Ele. Tem algo em Cristo Jesus que John Wesley abriu mão de tudo, das suas certezas para estar com Ele. Tem algo em Cristo Jesus que as pessoas abrem mão de tudo, como Paulo, para estar com Ele. Tem algo que eu e você precisamos encontrar nele, que somente encontros gloriosos vão nos fazer entender. Eu não tenho dúvida, irmãos, que eu e você podemos viver coisas maravilhosas. Eu não tenho dúvida que os céus já estão abertos sobre nós e tem algo que precisamos conhecer. Precisamos de mais de Deus. Não dá para viver uma vida qualquer mesquinha de ir para a igreja, dar o dízimo, ser fiel, ajudar em alguma... Nós estamos falando de algo forte, algo que nos venha nos impactar de forma sobrenatural. Tem algo que nos move estar ali todo dia, tem algo que nos impulsiona a orar todo dia, tem algo que você precisa encontrar no secreto, na presença do Senhor, que move a gente de uma tal maneira que a gente não consegue explicar, descrever. Existem encontros com Deus tão fascinantes que se a gente testemunhasse aqui, a gente ia demorar horas. Muitos encontros que podemos ter e já tivemos, que é coisa assim fascinante. Eu quero dizer para vocês, por mais que você tenha encontrado Jesus no momento mais difícil, no melhor momento da sua vida, por mais que teu encontro tenha sido incrível, eu quero dizer uma coisa para você: dá para ter muito mais. Porque Deus é um Deus de coisas novas todos os santos dias. Eu vou ter de férias, porque eu estou falando muito, então deixa eu concluir. Você pode colocar de pé em nome de Jesus? Seja um profeta de boas novas e declare às pessoas ao seu lado céus abertos. Quando a gente declara céus abertos, nós estamos falando de encontros gloriosos. Feche os olhos junto comigo. Senhor, nessa manhã nós queremos te dizer, Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que faz coisas fascinantes. E muitas coisas a gente não consegue compreender, assimilar ainda da sua grandeza. Por isso que nós buscamos o Senhor diariamente, pela presença, algo que Davi sentia. Ele dizia claramente: olha, eu quero estar, Senhor, todos os dias da minha vida. É só isso que eu te peço, diante da sua presença. Eu quero estar todos os dias da minha vida. Davi tinha ciúme da andorinha, porque tinha casa dentro do templo do Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, ouvindo homens e homens de Deus dizerem: olha, eu tive uma visão, os céus se abriram, eu vi algo, eu tive visões. Outros disseram que uma fumaça veio sobre ele, uma nuvem desceu sobre ele. Senhor, eles tiveram encontros gloriosos. E quantos homens, Senhor, também não tiveram? Homens depois da palavra ser escrita, depois ali, Senhor, da descida do Espírito Santo. Podemos lembrar de Paulo, Senhor, que ele corria atrás dos crentes, todo mundo fugia
de Paulo, mas o Espírito Santo estava indo de encontro a ele. Logo o meu coração, Senhor, se acalma e traz alegria quando eu sei que talvez eu esteja te procurando, tentando caçar o maior tesouro da minha vida. E ali, Senhor, a verdade seja dita, e ali eu encontre algo poderoso. Há algo fascinante em Ti, Senhor, há algo fascinante em Ti. Que possamos ter encontros gloriosos em nome de Jesus. Todo mundo diz amém.